Olá, muito boa noite. Está no ar mais um programa Frente a Frente ao vivo. A partir de agora você pode ligar para cá se quiser, 3342-7096 e mandar a sua pergunta. A minha convidada de hoje é Ana Valéria de Amorim da Silva, mais conhecida como Valerinha da Força Tarefa. É um nome popular, Valerinha. Olha, ela não tem tamanho, mas eu vou te falar. O povo diz que a bichinha é braba. É brava, mas que nada. Valéria é um doce de pessoa, aceitou o nosso convite para estar aqui nessa noite falando sobre alguns dos dramas que mais afligem a cidade de Guarujá e a população, são os moradores de rua, além de outras questões. Então não saia daí, tá bom? Não perca essa entrevista. Eu quero começar agradecendo aos meus patrocinadores, queridos, sem vocês não seria possível estarmos aqui nessa noite. Quero agradecer ao Foto Carlos, que está aí há 45 anos servindo a população de Guarujá e Vicente de Carvalho, com duas lojas, uma no centro e uma aqui na Praça 14 Bis, em Vicente de Carvalho. A Unaerp Campus Guarujá, que a partir de quarta-feira, dia 7, se você estiver assistindo esse programa no sábado, saiba que a partir do dia 7 você já pode agendar a sua prova para o processo seletivo 2013, tá bom? As provas presenciais daquele processo seletivo grande já passaram, mas agora você agenda, tem os dias certos para você comparecer na instituição para prestar sua prova. Você dá uma ligada para lá, 3398.000, perdão, 3398.000, ou entrar no site unerp.br e se informa. O Personal Bus, que é o caminho mais curto entre Guarujá e o aeroporto de Guarulhos, todos os dias sai um ônibus do terminal do Ferro-Bote, deixa você no aeroporto e vice-versa, sai do aeroporto e deixa você aqui no Guarujá. Só você entrar no site personalbus.com.br ou 3344-3004. Paulos Restaurante e Pizzaria, acabei de sair de lá, fui jantar ali no meu amigo Marcão, aqui em Vicente de Carvalho, depois terminei o jornal, fui até lá, fui muito bem atendido para variar. Um abraço para todos vocês. Marcão, obrigado pelo carinho. O Paulos com dois endereços, uma na rua Washington, no centro do Guarujá, e outra aqui na rua Bahia, ao lado do Correio. E o estúdio by Vlad Cabeleireiro, Novo Ponte da Beleza, na rua Francisco Alves, 19. Eu quero falar também sobre o terceiro encontro Mulheres de Ousadia. Coloca o banner para nós aí, isso, que vai acontecer dia 15 de novembro no Casa Grande Hotel, a partir das 7 da noite. A preleitora será a Bispa Sônia Hernandes, do Ministério Renascer, e o louvor vai ficar por conta da cantora Damares. Se você quiser adquirir convite, que te adianto que está acabando, 3384-1443 e 8844-6463. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo, já já eu volto com a coordenadora da Força Tarefa aqui do Guarujá, Valerinha. Voltamos já, rapidinho. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha. A pizzaria funciona das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviço à la carte, com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. Tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora novos cursos no Campus Guarujá.
Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Muito bem, estamos de volta. Valéria, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. O que é a Força Tarefa? Vamos começar explicando para todo mundo o que é a Força Tarefa. A Força Tarefa ela começou em 2006, eu estou na Força Tarefa desde 2007. Ela é composta pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Guarda Civil Municipal e todos os órgãos que compõem a Prefeitura. Trânsito, fiscalização, vigilância sanitária. Então, assim, dependendo de cada problema, a gente vai startar um órgão. E qual é a abrangência da Força Tarefa? Ou seja, a Força Tarefa, ela pode cuidar de tudo, desde um estabelecimento comercial com som alto, desde problemas na rua, ou seja, para que serve assim a Força Tarefa? Onde é que entra? Quando é que é um caso de polícia? Quando é a Força Tarefa? Quando eu devo chamar, por exemplo, um órgão fiscalizador da Prefeitura e quando é a Força Tarefa? Eu queria entender assim, por onde caminha a Força Tarefa? Certo. A gente trabalha principalmente com a perturbação do sossego alheio. Por quê? Porque aí, em estudos da Polícia Militar, eles conseguiram identificar que, num fim de semana, mais de 50% das ligações para 190 é por causa da perturbação do sossego. Então, a polícia para de fazer a missão dela, que é combater a criminalidade, dar a sensação de segurança para as pessoas, para resolver um problema social, mas que muitas vezes acabam em ocorrências policiais, porque tem agressão, vias de fato, homicídio. Então, a gente veio para trabalhar nesse social. Nós temos a Polícia Militar e a Civil, que são ótimas polícias aqui no Guarujá, mas esse problema social acabava tirando a visão deles de sua missão fim. Então, a Força Tarefa veio nesse sentido. E aí veio agregando uma série de outras funções que oneravam os serviços de segurança. Então, por exemplo, quando você vê em São Paulo que explodiu um bairro inteiro por causa do botijão de gás irregular, você fica assustado. Mas se nós vamos fiscalizar no bairro, as pessoas ficam chateadas. Mas a nossa visão sempre será a de preservar a vida, a de dar qualidade de vida. Então, hoje a gente faz desde gás de cozinha, de ferro velho. Por quê? A Telefônica esse mês esteve na reunião da AGEM e em reunião falou que em agosto tinham roubado da Telefônica 1.100 metros de cabo. E após as operações que a gente fez no começo do mês, eles fecharam o mês com 100 metros só furtados. Então, quer dizer, toda a nossa visão é para dar qualidade de vida, porque cada vez que roubam o cabo da sua casa, você fica um dia inteiro sem telefone. Verdade. Então, a gente tem essa visão. E aí a gente veio para a Operação Dignidade, que é essa que a gente vai falar depois, que acolhe moradores de rua. Mas, assim, a nossa função fim mesmo é a perturbação do sossego. Por quê? Porque interfere na qualidade de vida, no estado de ânimo. E a gente vê que modifica a vida de um bairro. Então, existe o impacto viário, o impacto à segurança. Então, por que a Força Tarefa vai? Porque a gente reúne tanto o órgão de fiscalização de comércio, a gente reúne a Polícia Militar, a Polícia Civil, e de uma forma integrada, porque só se nós trabalharmos integrados é que nós somos fortes, a gente vai lá para resolver o problema. Em primeiro momento, sempre vai ser orientação. Diga uma coisa, essa questão da perturbação do sono, sossego, enfim. Então, vocês trabalham eminentemente à noite, sempre à noite, não é de dia? Por exemplo, se você vai atrás de diminuir, por exemplo, o roubo de fios, como você falou, eu penso que um dos maiores compradores é o ferro velho, né? Sim. O ferro velho é quem comercializa isso,
que não deveria comprar, mas compra, que funciona de dia. Vocês não têm um horário, assim, a força-tarefa é meio full time, 24 horas, é de dia e de noite, de madrugada? Isso. Como é que funciona isso? Nós trabalhamos no plantão de 8 horas, né? Então são três horários de 8 horas e a partir de 2010 foi inaugurada a sala de situação e essa sala de situação ela funciona 24 horas por dia através do número 153. Que é lá no turismo. Lá no turismo, é Isso, junto. 153. É junto com o sistema do monitoramento. Por quê? Porque é junto com o monitoramento, porque é junto com a polícia militar, porque dentro do monitoramento tem um policial militar 24 horas. Então, se eu vou num local que é de alto risco, nós não trabalhamos armados, Sim. Então eu vou pedir o apoio da polícia militar para o policial que está ali do meu lado. Então, essa integração ela é rápida, então a gente consegue dar a resposta. A grande verdade é que nós temos a humildade de admitir que a gente tem uma estrutura pequena, mas a vontade é grande. E a gente, sempre que pode, a gente faz e faz na maior boa vontade. Por que você decidiu se envolver nesse trabalho? Porque o sonho de justiça social, de entender que o problema do outro poderia ser o meu, né? É muito triste às vezes você recebe o telefonema de uma pessoa que está com a mãe, que acabou de passar por uma cirurgia, e a hora que ela conseguiu dormir, o vizinho acha que pode fazer um baita de um baile. Então você consegue dar qualidade de vida, você consegue ser um remedinho para aquela pessoa e você faz toda a diferença. Isso me dá uma gratificação, assim, uma sensação de felicidade, de realização muito grande. Você passou por um drama, né, na sua vida, um problema de saúde. Passei. Em que ano? Foi em 2010, em 2011, em janeiro de 2011, eu descobri que estava com câncer de mama. Isso, eu fiquei sabendo. Isso. Isso mudou a tua forma de encarar esse trabalho? Então, todo mundo achava que eu ia desacelerar, como eles falam, que eu sou acelerada, né? E aí, Wagner, eu acho que realmente Deus me deu essa missão, porque eu não parei de trabalhar, nos 9 dias de químio, nos primeiros 9 dias da químio, eu não ia, porque realmente a químio te deixa bem derrubada, né? Mas eu fiquei careca, eu botava um lencinho e no 10º dia eu ia trabalhar. E aí eu consegui, no meu coração, eu não julgo as outras pessoas, mas para mim foi essa experiência. Eu não queria me fazer de vítima, porque Deus me deu pessoas que ficavam do meu lado, minha família toda do meu lado. Eu fui morar na casa da minha mãe com cachorro, com filhos, com tudo. Amigos que se preocupavam diariamente comigo. E aí eu falava assim, meu Deus, eu vou me queixar de quê? Se eu tinha um ótimo plano de saúde, se eu tinha condições de me tratar, então eu falava, não posso, eu estaria sendo ingrata com Deus. E aí eu descobri que às vezes as pessoas se queixam por muito pouco. E aí eu falava assim, não é hora de parar, é hora de continuar. Porque eu via que às vezes as pessoas sentiam falta disso, de resolver, falava, que pena que hoje a senhora não está. Porque ao mesmo tempo que às vezes as pessoas pré-julgam para o mal, jamais sairia da minha casa para fazer o mal para alguém. Eu saio para fazer o que é correto. A gente já está há um tempão na Força Tarefa, desde 2007, eu jamais fui ofendida ou ameaçada. Porque por mais que a pessoa fique chateada comigo, no fundo ela sabe que eu fui justa. Porque eu fui várias vezes conversar com ela, porque a Força Tarefa várias vezes foi lá e orientou. Então a doença, por incrível que pareça, eu acho que ela veio assinar embaixo de que o que a gente faz de verdade, é uma missão mesmo. Mudou a tua forma de ver a vida? Porque quando a gente fica muito pertinho da morte, muda a vida da gente. Né? Muda. Hoje eu consigo desatrelar um pouco o trabalho da minha vida. Né? Eu tenho 2 filhos, o Leonardo e a Maiara. Quantos anos eles têm? O Leonardo tem 17 e a Maiara tem 7. Moção já. Então são 2 necessidades bem diferentes. Né? E muitas vezes eu peço até desculpa para o meu marido pelas ausências, porque eu sou muito assim, tocou o telefone, é um problema de trabalho, eu já estou fardada e já estou na rua. E às vezes chama para uma festa, eu falo, hoje não, estou preguiça, entendeu? Porque essa necessidade que eu tenho, isso me faz bem, mas eu sei que hoje não é tudo. Eu preciso da minha família, eu preciso do meu lazer, então hoje eu aprendi a dividir isso, eu não sabia. A gente precisa equilibrar, né? É muito importante. Às vezes você se dá o direito de dormir até um pouquinho Exatamente. mais tarde, coisa que a gente não se dá. Às vezes o direito de separar um tempinho para a família, coisa que a gente não... O trabalho, por vezes, contagia tanto e você, com a possibilidade de fazer algo para alguém,
quando você está na máquina pública, ela te dá essa possibilidade, né, de você poder fazer alguma coisa por alguém de uma maneira mais direta, né? Exatamente. Dependendo do que da função que você tenha, por exemplo, no teu caso de você interagir com pessoas em situações de total fragilidade social, emocional, financeira, Exatamente. enfim, a gente acaba não colocando limites em algumas situações. Né? Exatamente. E hoje eu sei bem valorizar isso. Antigamente, no feriado que teve agora, eu trabalharia na quinta, na sexta, sábado e domingo. Eu trabalhei na quinta e na sexta. Então, já melhorei bastante. Você está indo bem, hein? Você está indo bem, você está indo bem. Você já viveu alguma grande tristeza na rua? Já. Você pegar uma pessoa na situação que a gente pega, né? Pessoas que estão no limite da droga, que eu acho que quando eu era adolescente eu ouvia falar que a AIDS era o mal do século. Eu acredito que não seja. Eu acredito que seja o crack. Ele vicia de tal maneira que eu já chorei junto com muitas pessoas na rua. Já pegamos umas pessoas ali no cemitério da Vila Júlia e as pessoas falavam para mim, não conversa tão perto dele, né? Porque ele queria conversar comigo e ele não conseguia se levantar. E eu agachei e fiquei conversando com ele. Porque tudo que aquele senhor precisava era de um pouco de atenção. E depois você vem saber que a pessoa faleceu. Então é muito triste você saber que a sensação que eu tenho, eu sei que a culpa não é minha, mas é que eu falhei. Entendeu? Eu tinha que ter chegado antes. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já, é rápido. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha. A pizzaria funciona das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviço à la carte, com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. Tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo UNAERV. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente dessa noite. Eu entrevisto Ana Valéria de Amorim, coordenadora da Força Tarefa. Antes de devolver aqui a palavra para a Valéria, eu quero falar da página do colunista José Flávio, do jornal A Estância de Guarujá. Essa semana o Flavinho foi cobrir o baile do aviador. Está pensando o quê? O cabral não é fraco, não. Tem ali a foto do comandante Januzzi junto com a esposa, também do almirante Afrânio e a Cecília, enfim, tem ali do presidente
da Associação dos Amigos da Base Aérea de Santos, o Aníbal, e tanta gente bonita, general de brigada, e tá, por falta de estrela não é, é um baile estrelado, né, Flavinho? Por isso que você está lá, você é uma estrela do colunismo social aqui da cidade do Guarujá. E na página da jornalista Rosângela Bose, traz a festa da reeleição da prefeita Maria Antonieta. Está lá, Antonieta prova a credibilidade e leva 106.415 votos, que é voto a dar com pau. Então, tem ali uma foto da prefeita com o seu vice do hino, depois com outras pessoas, com o Todd, com o Nelsinho, com o Valdir, com o Ayrton Cinto e com o apresentador que vos fala, entrevistando a prefeita e o do hino. Obrigado, Rosângela, pelo carinho. Obrigado, viu, Flavinho? Mas vamos lá, de volta aqui com a Valéria. E uma grande alegria que você tenha vivido? Foi muito engraçado. A gente tinha uma senhora que ela ligou, ela falou, olha, eu tenho 3 anos que eu não consigo ter um sábado. Todos os sábados o meu vizinho me acorda com um som bem cedo. E nós fomos lá diversas vezes, conversamos com ele, ele muito mal criado, era na casa dele, ele achava, as pessoas entendem que domicílio é inviolável, como fala a Constituição Federal, mas esquecem que a perturbação do sossego é uma contravenção, então ele está em situação de flagrante. Tá. Então, e a gente explicava isso para ele, a gente explicava isso para ele. Independente do horário? Independente do horário. Pode ser de dia? O artigo 42 da Lei de Contravenções Penais não fala em horário, fala que perturbar o sossego alheio com gritaria, algazarra, instrumento sonoro. Saber. Então a gente ia lá, explicava, levou a cartilha, tudo, e ele muito mal criado. Um dia a gente falou, olha, hoje já deu, né? Vamos fazer a apreensão do som dele. Fizemos a apreensão, foi difícil, ele estava alcoolizado, foi pro DP. E dias depois nós passamos lá na frente, ele estava de novo com o som, com a mesa, com a cerveja, mas com fone de ouvido. Ah, que legal! E ela fez, olha só, um e-mail que foi emocionante. Foi assim, que bacana. O e-mail mais lindo que eu já li foi o dela, de uma pessoa assim, que na simplicidade dela, ela falando as palavras dela, a gente vê o quanto vale a pena. E foi assim, muito engraçado. Galera, como funcionam as polêmicas rondas preventivas, aquelas que o comerciante reclama, que vocês foram lá, que vocês multaram, que vocês prenderam o som do pobre coitado, do cara que toca, enfim. Qual é o critério das rondas, quais são as normas, quando é que um som é apreendido ou não, o que o comerciante pode ou não fazer? Certo. A prefeitura, um estabelecimento comercial, no seu artigo 151 da Lei 044, ela fala que compete à prefeitura fiscalizar todo estabelecimento que caça ruído. Então, para você trabalhar com som, você tem que ter o tratamento acústico. Se não, o seu som tem que ser ambiente. O que é um som ambiente? É um som que da calçada para fora não precisa, você não precisa ter um decibelímetro. Chegou na calçada, você já não tem mais que estar ouvindo. Isso é um problema aqui. Isso é um som, exatamente. Isso é um problema aqui. E aí as pessoas começam, a gente até entende que as pessoas começam de uma forma espontânea, faz um dia, um pagode, um forró, alguma coisa, até em igreja, viu, Wagner? E aí deu certo, e aí ela não se preocupa em se adequar, porque se antes ela levava 20 pessoas, agora ela começa a levar 100. E aí, para você ter uma estrutura para 100 pessoas, será que você tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro? Porque o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro é a diferença entre viver e morrer. Porque numa hora, porque um inesperado, aquilo que você não previu, então será que tem um extintor e que esse extintor está funcionando? Será que tem uma rota de fuga? Então tudo isso é muito importante. A gente pede, não é por capricho, é por cuidado. E aí, se você quer fazer um som, você tem que tentar fazer de uma maneira que o seu vizinho fique defendido desse ruído. Porque quando você quer se divertir, você levanta e vai para o baile. E quando você não quer, você fica na sua casa e você quer dormir. E quem tem um baile na porta da sua casa? É justo. Verdade. E o impacto viário? Porque às vezes estaciona em frente à garagem da casa dos outros. E aquela barulheira. E o impacto à vizinhança? Que às vezes você tem um banheiro para atender 100 pessoas. Eles vão fazer xixi na porta da casa das pessoas. Eu já fui num estabelecimento que estava assim, ó, favor não fazer xixi aqui na porta. Ele sabia já. Olha só.
Então, é isso que a gente tem cuidado. A gente gostaria muito de ver uma cidade muito mais próspera, muito mais cheia de eventos. Guarujá merece, precisa. A população trabalha demais, chega o fim de semana, ela quer se distrair, mas é preciso que o comerciante, é preciso que o empresário, ele invista. E não precisa ser para já. Todas as pessoas que procuraram a força-tarefa, a médio prazo, foram se ordenando gradativamente. Aí a gente percebeu que, em razão desses estabelecimentos estarem sendo fiscalizados, porque para eu fazer uma apreensão de som, para a equipe fazer uma apreensão de som, nós teríamos ido lá 4, 5, 6 vezes, para então esse som ser apreendido. Então não é bem assim, né? Vocês não é. E aí uma rede arrastando tudo, não é assim. Não, primeiro porque jamais eu não quero para mim, então muito menos eu quero para os outros. A gente sabe da necessidade do ganha-pão deles, mas a gente precisa esse equilíbrio, esse bom senso. Mas aí o que aconteceu? Tem pouquíssimos estabelecimentos regulares, pouquíssimos. Agora as festas estão acontecendo em residências. E aí está sendo um problema bem sério, porque é aí que você não tem controle algum. Onde esses menores estão, o que estão fazendo dentro da casa é complicado. Então, eu quero falar um pouco disso. Vocês conseguem controlar, fiscalizar a venda de bebida alcoólica para menor? De quem é a culpa? Porque eu continuo vendo menor bebendo com garrafa de vodka e tantas outras coisas na rua. É possível? De quem é a culpa? A culpa é do pai, que não educa, a culpa é do comerciante, a culpa é de uma fiscalização ineficaz. O que fazer? Então, Wagner, como todo fenômeno, ele tem que ser tratado de forma multidisciplinar. Então, nada se resolve sozinha. Nós temos aí uma falsa ideia de que tudo é caso de polícia. E a polícia é a última instância. Quando todos nós falhamos, aí sim nós precisamos da polícia, mas foi falha nossa. Então, assim, nós precisamos de pais que estejam mais presentes na vida desses adolescentes. Porque é famoso combo, vodka com energético. E aí você pega muitas vezes comerciante, olha, não são todos, a gente tem comerciantes que trabalham de forma muito responsável, mas existem alguns que vendem indiscriminadamente. Tá? Então a gente pega a soma de pais negligentes, alguns comerciantes negligentes e a fiscalização que não dá conta. E aí a gente fez uma operação na Praça 14 Bis e aí a gente pegou, o promotor veio nos acompanhar, o promotor da Vara da Infância, e a gente pegou esses adolescentes, porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do momento que ele ingeriu bebida alcoólica, ele está em situação de risco. E aí nós levamos para a casa de acolhimento, para que os pais fossem buscar, porque às vezes é até cômodo para ele. Eu pego, levo para a casa dele, chamo o conselho, e ele nem levantou da cama. Não, a gente fez eles irem até a casa de acolhimento, e chegar lá, eles simplesmente se negavam a ver o óbvio, que a filha dele, de 15 anos, estava bêbada. É mesmo? Entendeu? Então, assim, e o bom que foi uma operação bem legitimada, porque contava com membros do Ministério Público. Quer dizer, eles estão inventando, mas não. Então, assim, se não for multidisciplinar, se não for uma conscientização de todos nós e sabermos que daqui, que é o primeiro passo, que a bebida é a porta de entrada para as outras drogas, porque bebida é uma droga lícita, e aí a porta de entrada para as drogas ilícitas, sozinho a gente não consegue. Você já viu algum acidente? Já atendeu alguma ocorrência fruto de um menor alcoolizado? Nós já pegamos menores, não é nenhum, menores, em coma alcoólico no sambódromo, por exemplo. E aí como é que você vê um adolescente 3 horas da manhã sozinho no sambódromo? Cadê a família dessa Você entende isso? Ele vai se divertir, mas ele ainda é responsabilidade sua. E aí eu acho que isso meio que ficou assim, agora a polícia é que tem que tomar conta, porque se tivesse acontecido um estupro com essa menor, com certeza seria culpado os órgãos de segurança. Os comerciantes precisam ter uma maior consciência. É muito importante. E os pais, mais responsabilidade. Aí a fiscalização ficaria muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Hoje é a gente meio que enxugando o gelo mesmo, mas se não enxugar, o gelo derrete e nos mata afogado, né? Então a gente não desanima. Valéria, um outro assunto que eu queria tratar com você, por que o número de moradores de rua no Guarujá não para de crescer? É uma coisa impressionante. Hoje eu passei ali em frente ao Habib's, do lado da maquininha, tinha uma família de morador de rua lá. Tinha umas mulheres dançando na calçada, uma dança bastante sensual, para não falar outra coisa, dançando para os caras que também estavam doidões, e eu parei com o carro do lado,
fiquei olhando aquilo, isso era na hora do almoço. Quer dizer, e aqueles personagens me parecem novos, porque eu passo ali todo dia, quase todo dia, e esse trem não para, parece que o Guarujá importa morador de rua. Eu acho que o cara olha e fala assim, eu vou para o Guarujá, porque lá é tão bonito, e lá o pessoal me dá dinheiro, então eu vou para o Guarujá. O que acontece, Valéria? O que acontece é que a temporada em si, ela já é um fator atrativo. Então, eles sabem que o dinheiro é fácil. A pessoa, quando está de férias, ela está relaxada. Então, talvez na cidade dela, não vou dar dinheiro para vagabundo, que é assim que as pessoas os chamam. E alguns não são. Mas ele relaxado, ele fala, dá R$1 aí para o rapaz e está tudo certo. Então, isso já facilita. A gente tem alguns restaurantes que dão comida. E para eles é o que eles precisam. Um banhinho de mar, uma comidinha no final do dia, e eles não precisam mais que isso. Eles são vítimas do vício, eles são vítimas deles mesmos. Mas como eu sempre falo, não dá para resolver de uma maneira só. Então, o que a gente precisa muito, o que a gente vai trabalhar muito, até numa reunião que teve a semana passada, é na conscientização da sociedade. A gente sabe que sensibiliza ver uma pessoa na situação que nós encontramos, mas se você criar vínculo com ele, se você der algum tipo de dinheiro para ele provavelmente ele vai se instalar ali. Então, a gente tem um albergue, que é um equipamento público que funciona de uma forma muito humanizada, oferece 4 refeições diárias, então eles não vão morrer de fome. Mas tem regra, né, Valéria? Eles não querem Tem hora para dormir, tem hora para tomar banho, tem hora para sair, para entrar, para chegar. É como filho mal criado. O morador de rua não quer regra. Ser bem rigorosos. Então, assim, eles não podem também ser usados como uma mão de obra barata. Não é justo isso com eles e não é justo com o município. Então, você quer carregar alguma coisa, você paga um dinheirinho para ele e aí é muito desumano isso. E isso não é correto. Eu vou falar aqui, não é a Valéria que está falando, quem está falando sou eu, tá bom? Assim, tem muito ambulante que com preguiça de carregar o seu próprio carrinho, né? E às vezes não tem quem carregue, mas é um problema seu. É um problema seu. E se você é ambulante e não gostou, muda de canal. Para mim não tem problema nenhum. Bota lá hoje é segunda-feira, tá dando o CQC lá na Band. Pode colocar lá, que lá é bem engraçado. Porque o assunto que a gente está tratando aqui não tem nada de engraçado. Né? Você pega, dá R$5 para o cara colocar o teu carrinho na areia. Ele vai lá e compra uma pedra de crack. Aí no final do dia, você dá mais 5 para ele pegar o seu carrinho de volta. Ele vai lá e compra outra pedra de crack. Acontece que ele pode ficar doidão e enterrar uma faca em você, campeão. Pode quebrar uma garrafa na sua cabeça se amanhã ele for lá e você não der de novo R$5 para ele. Então deixa de ser trouxa, para de dar dinheiro para o cara que está precisando do dinheiro para comprar droga ou para comprar bebida, esse cara amanhã pode ser uma arma contra você mesmo. Né? E para de alimentar a desgraça da vida do cara que já é grande o suficiente. A desgraça da vida dele não precisa da sua ajuda. Tá bom? E não gostou, muda de canal, não tem problema não. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha. A pizzaria funciona das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviço à la carte, com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. Tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo UNAERP.
E agora novos cursos no Campus Guarujá. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Bom, você que decidiu não assistir o CQC e está assistindo frente a frente, eu estou entrevistando a Ana Valéria, coordenadora da Força Tarefa. Valéria, rapidinho, tem 2 perguntas aqui da dona Renata Pitangueiras. Obrigado, dona Renata, pela participação. Você acha que a Guarda Municipal está mal distribuída? E se você, por que hoje em dia a gente não coloca os moradores de rua numa Kombi e despacha para outro lugar? Então, a primeira pergunta não é questão nem de estar mal distribuída, é que hoje a gente cresceu de uma maneira que a gente tem diversas funções. Então, realmente, a gente sabe que aquele patrulhamento ostensivo a pé, que estava tão próximo da população, né, que é tão importante para a população, realmente ele está em segundo plano, porque são muitas funções hoje que a Guarda tem. É um exemplo disso. A gente tira um monte de gente da rua para poder fazer esse serviço. Em relação à Kombi, realmente, sim, às vezes a gente fica tão indignado, a vontade é essa mesmo, né? A gente é ser humano, mas é ilegal. Não pode, né? E a gente não pode fazer o que é ilegal. É legal. Valéria, qual é a realidade que você encontra, qual a realidade da vida do morador de rua? O que você encontra quando você aborda um morador de rua? Então, olha, Wagner, quinta-feira agora a gente fez uma operação com a Polícia Civil, com a Militar, e a Assistência Social ficou lá no albergue, ajudando a fiscalização, tudo. Nós levamos 100 pessoas para a delegacia. É muita gente. É muita gente. E aí, a hora que você aborda... Um ônibus, são vários carros? Foram várias idas de ônibus. Caramba. Né? Foi até a Translitoral que nos cedeu o ônibus. Legal, Neno, parabéns. E a Terracom vai fazendo a limpeza do local, porque a gente precisa que eles percam esse vínculo. Se chegar lá, tiver tudo lá de novo... Então vocês desmontam tudo? A gente desmonta tudo. Eles só ficam assim... Guardam os pertences pessoais? Os pertences pessoais, documentos, e o resto tudo vai tudo retirado. Legal. Até porque a condição é muito difícil. Eles não podiam nem estar ali, né? Então assim, a gente, a primeiro momento, a hora que você aborda ele passou a noite toda usando droga. Às 6 horas da manhã você vai e acorda ele tá bravo, agressivo. E aí, muitas vezes, ele fala que não vai. Mas, com a presença da polícia, ele acaba indo. Uma coisa que a gente quer deixar bem claro, não precisa bater para você fazer uma função bem feita. Engana-se quem acha que a grande força da gente está na força física. Você tem que ter inteligência, você tem que ter planejamento. E hoje a gente tem um grupo. O grupo que trabalha comigo na Força Tarefa, assim, eles são maravilhosos. Sabe? Eu tenho um amor de mãe mesmo, porque eles são maravilhosos, eles são muito técnicos. E existe esse convencimento, muitas vezes rígido, mas sem agressão. Sim. E aí você pega pessoas extremamente agressivas, bravas, e vai para o DP. Até fazer legitimação, porque 90% deles não tem documento. Então vai fazer legitimação, saber se não é procurado da justiça, porque a gente sempre pega procurado da justiça, porque se aproveitam da população de rua para se inserirem naquele meio e fazerem os seus delitos. A hora que a gente vai passando o tempo da legitimação que demora, eles acabam caindo em si e é a hora que você consegue interagir com eles. E é a hora que você consegue ver ali que o ser humano está sofrido, que você vê que eles comem comida estragada com a maior naturalidade. E é a degradação do ser humano. E isso a gente não deseja para ninguém. Então é a hora que você entende que o quanto é importante a sua missão. Não interessa se a gente conseguiu tratar 1, 2. Como a gente está falando de vida, não tem como mensurar o valor disso. Então, assim, de 100 pessoas que nós levamos, 48 eram de fora da cidade. O resto são nossos, são vítimas do crack. Antigamente, quando eu ia fazer a Operação Dignidade, eu pegava senhor de idade. Hoje, 70% deles têm entre 18 e 40 anos.
É muito novo. Até agosto desse ano, a coisa mais rara é pegarmos uma mulher numa operação. De agosto para cá já são 34. E elas sempre estão grávidas. Até onde a dependência química, ela se torna um fator fundamental para que o índice de recuperação dessas pessoas seja quase nenhum? Eu acho que mais de 80%. Sim, a gente pega pessoas que vai indo bem, daqui a pouco recai. Mas você não acha que a internação compulsória, embora, não estou discutindo a questão legal da internação compulsória, isso é uma outra história, pela tua vivência, pelo aquilo que você vê na rua, pelo nível de comprometimento psicológico, físico que essas pessoas acabam tendo, você não acha que a internação compulsória seria uma medida inteligente? Tirando o fator legal e o fator que eu não sou técnica nesse assunto, e sim como uma pessoa que vive isso aí o dia a dia. É isso aí, essa é a visão. A internação compulsória, é a opinião da Valéria, sim, é a única saída. Chega uma hora a pessoa não tem mais como... Eles não têm mais como escolher. Não tem como escolher, Valéria. Não tem condições emocionais de raciocinar e dizer se aquilo é bom ou não é bom. Porque ela está se destruindo. É muito triste quando você chega debaixo da ponte e você pega uma menina de 14 anos usando crack. Ou, como eu te contei, um moço que fazia parte de um circo, que era um palhaço num circo, que nossos filhos adoram, que a gente se diverte com ele, e ele abandonou o circo por causa do crack. A vida dele ficou sem graça, né? Exatamente. É muito triste. Então, não dá como para pré-julgar. Nosso grupo, nossa equipe já nem pré-julga mais. A nossa função mesmo é ajudar. A maior dificuldade em vocês ajudarem é de ordem legal, porque vocês têm limites da lei, ou é porque realmente eles não querem? Olha, Wagner, na verdade, é de ordem legal, é de ordem estrutural, porque a população de rua não é um problema só do Guarujá. Eu estou sendo até redundante em falar nisso, mas a Organização Mundial da Saúde estima que 1% da população do mundo é de rua. Então, cada cidade, 1% da sua cidade é gente de rua. Então, você imagina quantas pessoas nós temos na rua. Aí a gente tem mais a população que vem em razão da temporada e fica. Então, quando a gente trabalhou seriamente, a Força Tarefa trabalhou de uma forma séria, porque uma empresa de Cubatão estava querendo fazer aqui da nossa cidade dormitório, é porque depois essa empresa vai embora e essas pessoas ficam. E elas não têm como trabalhar. Elas têm pouca qualificação técnica e elas viram moradoras de rua. Vão para a rua. Como aconteceu com o boom imobiliário dos anos 80. Usar droga, enfim. Exatamente. Então, assim, esse cuidado que a gente tem que ter. Só que, assim, a gente tem que ver que, primeiro, quando o cobertor é pequeno, né, eu tenho que tentar primeiro os meus. Eu estou sendo muito sincera nisso. É natural. Então, a gente tem que, os que não são daqui, recambiar. Mas a gente faz esse recâmbio de forma muito responsável. A assistente social daqui faz contato com o assistente social da cidade de origem, tenta inseri-los na sua família novamente. Recambiar por recambiar, jogar um ser humano de lá, isso é política de higienização, isso a gente não faz. Vocês cadastram essas pessoas? Eu tenho aqui, ó. Você tem cadastro de todos eles? Todos eles. Então você acompanha a história de cada um, para onde foi, hoje ele estava aqui, da outra vez nós encontramos, ele estava em tal lugar. Você vê aí que 95% deles tem passagem na polícia. E sabe qual é o maior índice? Tem muitos outros delitos, mas a maior é o 155, que é o furto. Sabe por quê? Porque eles não são marginais por opção. Eles só fazem na oportunidade, na necessidade de usar o crack, na necessidade de usar a droga. Você acha que não é nem na necessidade de comer? Não. É na necessidade do álcool, da droga ou do crack, enfim, da bebida ou do crack, mas é pela droga. É nesse momento que ele faz, que ele comete. Então, por isso é mais um motivo para você não criar vínculo, para que a população sinta que não adianta ajudar dessa forma. Talvez se você for ajudar uma entidade que cuida de viciados, você vai estar ajudando ele indiretamente. Mas é muito comum as pessoas se sentir com pena, ou se sentir... A gente sente meio que culpado, né? Porque eu tô aqui... Fala, caramba, eu tô aqui no meu carro, no ar-condicionado, pô, acabei de sair de casa, almocei, pô, e tá ali aquela pessoa na rua, vou lá dar um dinheirinho. Mas, na verdade, você está alimentando a desgraça, né? Porque o poder público... Você não está ajudando ele, você está ajudando o vício. Tem mecanismo para ajudar aquela pessoa, né? O poder público tem mecanismo. E se a gente contar com a sociedade civil, olha, tem uma polêmica muito grande, que é o fato das igrejas darem comida. Tá.
Essa é uma polêmica seríssima. E aí a gente sabe que a gente poderia fazer um banco de alimentos, por exemplo, no município. E todas essas pessoas, todas essas igrejas que dão, e que é muito importante, eu nunca vou negar que é importante. Mas às vezes o prato de sopa que aquele camarada recebeu na madrugada foi a única refeição. É por isso que a gente gostaria de montar como município. Porque eles levam, eles oram, enfim, tem toda uma história. Não, é maravilhoso o trabalho deles, Você pega, por exemplo, o trabalho do Lar Elizabeth, lá do seu João na Vila Baiana. É lindo. Meu Deus do céu, já fiz matéria lá. Mas assim, o que a gente podia como município... É um trabalho difícil, difícil, porque o cara vem, não volta, enfim. Não, mas o que a gente gostaria de fazer como município é, por exemplo, um banco de alimentos. Um lugar onde ele tivesse, um lugar para guardar o cachorro dele, que todos eles andam com um cachorrinho. Verdade. Aliás, é impressionante a fidelidade do cachorro. É lindo, né? Não tem uma ração, não tem um banho, não tem nada. Mas ele tá ali Mas do vai lado. chegar perto do cabra para ver. E assim, esse local ia ter esse canil, um lugar para ele guardar a carrocinha dele, porque muitos deles vivem do reciclado. E é uma profissão. Sim. Entendeu? E aí você teria um lugar onde essas entidades levariam essa comida e fariam a oração por eles, porque também esse problema que a gente, pelo menos para a religião que eu professo, eu entendo também ser espiritual, Sim, entendeu? Dúvida. Então, eu respeito as outras, mas claro, eu entendo dessa forma, que esses espíritos se aproveitam deles, sim, entendeu? Então, assim, se a gente tivesse como poder público, poder trabalhar em conjunto com as igrejas, com essas entidades, nós seríamos mais fortes, Wagner. Legal. Eu vou fazer um contato seu, vou aproximar você de um amigo, que é o Luiz Fernando, que é presidente do Conselho de Pastores. Tá. Ele vai curtir a tua ideia. Isso super... Ele vai curtir. Não tem trabalho mais importante, tem a gente junto. E nós juntos, a gente Valéria, mais longe. Tem uma outra coisa, nós estamos terminando o programa, temos 3 ou 4 minutos, mas eu queria falar também sobre os guardadores de carro, né? Que passou do flanelinha para o flanelão, do trombadinha para o trombadão. Hoje a gente é refém. Se você não dá o dinheiro, o cara é capaz de riscar teu carro. Quer dizer, dá dinheiro, não dá dinheiro. Eu não vejo a prefeitura fiscalizando isso, eu não vejo uma ação de regulamentação. Muito se falou da Zona Azul e até hoje a Zona Azul não é uma realidade. Por exemplo, você pega no Pão de Açúcar, se eu estou estacionando no Pão de Açúcar, a responsabilidade da guarda do carro tinha que ser do Pão de Açúcar, e o próprio Pão de Açúcar, eu digo isso porque eu odeio o Pão de Açúcar, uma porcaria do supermercado, trata mal o cliente, cobra caro, terrível o Pão de Açúcar. Por mim, multar o Pão de Açúcar todo dia. Você vai lá, as coisas estragadas, é um lixo sair de Pão de Açúcar na cidade, só suga o Guarujá, com exceção de poucos atendentes. O próprio Pão de Açúcar, assim como dos demais mercados, como o Crio e tanto, permitem que o trombadão tome conta do carro no estacionamento do Pão de Açúcar ou do supermercado. Quer dizer, ninguém toma conta disso, parece a casa da mãe Joana. Então, são duas realidades diferentes. Tá. O guardador de carro de Vicente Carvalho tem um perfil, o guardador de carro que fica no Guarujá tem outro perfil. Então, o de Vicente de Carvalho realmente mora aqui, geralmente vive em comunidades muito carentes, a mãe está trabalhando, às vezes já peguei menor de você, a mulher, ela falou, eu fui trabalhar e ele foi mesmo olhar, porque ele abriu o armário e não tinha nada para ele comer hoje. Mas tem essa pessoa, Valéria, que você vê que é um cara do bem, o cara está lá, senhor, tudo bem? Posso a mulher ter no seu carro? E tem o cara que é bandido. Exatamente. E aí, tio, o seguinte, tá olhado aí, hein, meu? Tá intimidando, cobra antecipada. Você vai aqui na praça 14 bis, em frente ao shopping, é brincadeira, eu já tive problema lá. O que a gente conseguiu? Campeão, meu carro tá na rua. Mas é o seguinte, doutor, o senhor não deixa. Se o senhor não puder olhar, eu não vou responsabilizar pelo seu carro. Eu fiquei olhando para ele, mas como assim? Você tá louco? Tô parando meu carro na rua. Quer dizer, eu não vejo, e há muitos anos eu não vejo, nem sei se um dia já teve, uma medida real. Aí eu liguei para a polícia, o cara falou assim, o senhor vai comigo para a delegacia? Para fazer o quê? Não, o senhor tem que ir lá, prestar queixa dele, eu levo, mas qual é a eficácia? Amanhã ele vai estar na rua. Eu falei, então isso aqui eu faço o que na delegacia? Então, o que a gente conseguiu? O doutor Lara, que é o que nos acompanha na Força Tarefa já há bastante tempo, ele, estudando, ele viu uma legislação de 1975, ela é bem antiga, e ela fala o seguinte, o lavador de carro autônomo e o guardador de carro autônomo, para ficar na rua, ele tem que estar registrado na delegacia de trabalho. E para isso, ele tem que ter, não pode ter antecedente criminal, ele tem que estar kit com a Justiça Eleitoral, com o Serviço Militar, uma série de requisitos. Tá. E se ele não tiver registrado lá na delegacia de trabalho, ele está exercendo exercício irregular da profissão. E aí,
é uma contravenção penal. Então, o que a gente está fazendo? Já lá no Pão de Açúcar, no centro, o Capitão Lira, né, através das ordens do Major Rivaldo, até o final do mês agora, de outubro, nós levamos 61 pessoas para a delegacia. Olha. No Pão de Açúcar, todo dia a gente passa. Não, Pão de todo Açúcar dia a é gente passa. impressionante. Desses 61, 2 eram procurados da Justiça. Olha só. Para você perceber o nível da gravidade. Não é sério isso, exatamente. Gente. E aí a gente tem feito os TCs. O doutor Osmair, que é o promotor que nos acompanha, ele conversou com todos os outros promotores e eles entenderam que sim, que eles vão oferecer a denúncia. Então, todas essas pessoas que foram levadas, foi lavrado o TC, que é o termo circunstanciado, que é feito para contravenção penal, e agora eles vão ser chamados para o fórum. Deixam de ser, por exemplo, primário. Então, mas o estabelecimento comercial também não é corresponsável, porque é na área dele, então, Valéria. Wagner, é assim, olha, a gente teve muito problema com o posto de gasolina, que ele falava assim, eles vêm aqui usar o som, mas a culpa não é minha. Eu posso colocar uma barraquinha ali dentro? Não, o meu posto é meu. Então... O lucro que tem aí é seu? Então, a responsabilidade é sua. Claro. Então, assim, o posto de gasolina, assim como o Pão de Açúcar ou qualquer outro estabelecimento, enfim. No seu recuo, a responsabilidade sempre será sua. Eu entendo que sim. Sempre será sua, legalmente. Eu não posso chegar lá e mandar no seu estabelecimento. Sim. Eu posso ordenar, sim, de acordo com o código de postura. Mas eles deveriam sim, porque assim, é até uma falta de cuidado com o cliente. Porra, absurdo. Entendeu? Porque se eles começam, eles guardam a bicicleta deles. É isso mesmo. Então, é o que a gente sempre fala, volta a ser redundante. Cria vínculo. Criou vínculo, Wagner? Aí fica muito difícil. Valéria, nós infelizmente chegamos ao final. Você tem mais um minutinho, essa câmera é toda sua. Se você quiser deixar seu recado, sua mensagem, enfim, fica à vontade. Eu quero agradecer primeiro a Deus por nos capacitar, por nos guardar. Quero dizer à população que não desanime, que confie no trabalho da gente. A gente faz com muito amor, a gente faz dentro dos princípios que regem a administração pública, que é a legalidade, que é a imparcialidade. Liguem 153 sempre que sentirem necessidade. A estrutura ainda é muito simples, mas a gente crê que ela vai crescer. E agradecer as pessoas que confiam na gente, que trabalham com a gente já há tantos anos. A Polícia Militar, em nome do Major Rivaldo, Tenente Eduardo, Capitão Lira, Capitão Sidney, em nome da Polícia Civil, a Liliana, o doutor Lara, a doutora Juliana, bombeiros, né, que o Tenente Marcos está sempre com a gente, enfim, a gente não faz nada sozinho. Clênio, que está na fiscalização antes de mim, Alexandre Couto, Ed, então assim, e a minha equipe que me atura, que sabe que eu sou acelerada, e muito obrigada, e é um sonho que se realiza, e a vontade da gente é fazer um Guarujá melhor, um Guarujá de oportunidades. Muito bom. Chegamos ao final de mais um programa Frente a Frente, muito legal essa entrevista. Obrigada. Eu vou te convidar para vir aqui outras vezes, para a gente debater mais os problemas da cidade. A temporada está chegando, daqui a pouco o Guarujá tem 1 milhão de pessoas aqui na primeira semana, 1,5 milhão, na primeira semana de janeiro, ou seja, vocês vão ter muito trabalho e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Quero agradecer a você, meu patrocinador, obrigado, sem vocês eu não poderia estar aqui. A você que teve muita paciência e nos aguentou até agora, não colocou no CQC, né? E continua aguentando os meus pitis aqui na televisão. Muito obrigado, muito me honra a sua audiência. Obrigado por permitir que nós adentrássemos aí o aconchego do seu lar, você que está aí com sua família. Muito nos honra e a gente sabe da responsabilidade que é estar falando para você, tá bom? Continue acessando o nosso site, programa frenteafrente.com.br. Lá você vai poder assistir essa entrevista e todas as demais que já passaram por aqui. Confira as nossas reprises, quarta-feira às 4 da tarde, sábado às 8 da manhã, depois na NET no final de semana, à 1 da manhã estamos reprisando de novo, enfim, várias vezes no ar aí para você. Se perdeu hoje, indica para um amigo, para uma amiga, tenho certeza que eles vão ter a oportunidade de nos ver. Semana que vem estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Amém. Tchau. Programa Frente a Frente. Apoio.
Gramado Arte Móveis, a original.